Amém. Pedi para você abrir tua Bíblia aí comigo em Filipenses. Capítulo 4. Eu leio do 10 em diante. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da arte de fazer escolhas, tomar decisões. A gente tem passado por um tempo muito difícil, complexo no nosso país, seja por decisões relacionadas à nossa saúde, à saúde da nossa empresa, do nosso negócio, do nosso casamento. A gente viu que durante esse período de pandemia, os divórcios subiram quase 40% nesse período. Muitas empresas, restaurantes, principalmente o pessoal do comércio, muitas empresas fecharam. Muitas decisões a gente teve que tomar, muitas escolhas, muitas posturas frente à vida, às circunstâncias que a gente nem tinha se organizado para viver. Fomos mandados embora, alguns de nós, outros tiveram seus contratos suspensos, enfim, o tempo inteiro a gente toma decisões. E eu sempre trago essa expressão: não tomar uma decisão também é uma decisão, é uma escolha. Não fazer nada e deixar a vida me levar é um tipo de escolha. Então o tempo inteiro a gente precisa da ajuda do nosso Deus, ou pelo menos eu entendo que nós precisamos disso para tomar decisões. Qual caminho eu devo seguir? A gente brinca que tomar decisões é a pergunta de R$1 milhão. Poxa, por que lado que eu vou? Com quem eu caso? Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim: pastor, eu tenho 2 pessoas na minha vida, com qual das 2 eu caso? Então eu falei, tá fácil assim, né? E ainda jogando a bucha para mim, eu que vou escolher com quem você vai passar os próximos 50, 60 anos da tua vida. Eu falei assim: querido, tô fora. Mas você vai ter que lidar com essa decisão. E você vai ter que lidar com as tuas decisões e fazer escolhas. E aí você, presta atenção nisso, você olha e você fala assim: poxa, tem essa pessoa que eu acho que é uma referência para mim em tomar decisões. Aí você lembra de alguém que foi bem sucedido, né? Você vai sempre lembrar, né, de alguém que, poxa, esse daqui, à luz da sociedade, deu certo. E aqui você vai olhar e você vai ver que, poxa, talvez essa fulano de tal não tomou tão boas escolhas assim para a sua vida. Então assim, eu quero dizer para vocês aqui é que não existe um que deu certo, outro que deu errado, porque eu já falei sobre isso. Mas eu entendo que tomar decisões é uma arte, que alguns lidam melhor e outros lidam pior. E eu espero que hoje, com a graça de Deus, nós possamos sair daqui tomando decisões saudáveis para a minha, para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Amém? Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. E diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. E de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrar isso. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância na qual eu estou. Sei o que é passar necessidade e eu sei o que é também ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado bastante necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, esse daqui é um dos textos mais famosos, principalmente quando a gente olha para o versículo 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, quando a gente lê os versículos anteriores aqui que Paulo está querendo dizer, ele está dizendo: eu sei me adaptar ao pouco e ao muito. Eu sei o que é estar com fome e estar tendo fartura. Eu sei o que é estar bem, estar por cima da carne seca. Eu sei o que é estar por baixo. Eu sei como é estar em luto. E eu sei também como é me alegrar com a vida que chega. Eu sei esses ambientes, eu aprendi a passar. Eu consigo lidar. Eu tenho essa arte de saber lidar com essas coisas. E aqui o que eu percebo, queridos, é que a gente vem para a igreja
eu percebo que algumas pessoas vêm para esse espaço, eu vou para a igreja no domingo para eu me blindar. E aí eu vou buscar a minha fé no domingo, eu vou lá buscar Deus no domingão lá, vou falar com o pastor Mateus lá, vou orar, vou buscar forte, que aí eu estou blindado para a semana. Que aí a minha semana vai ser um sucesso, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí no outro domingo eu volto aqui e vai ser bom e vai ser tudo mais fácil. O que eu percebo é que isso é uma baita de uma ingenuidade. Não importa onde você vai, amanhã, a segunda-feira vai nos gerar experiências para que a gente possa aprender a lidar com muito e com pouco. Entende o que eu estou querendo dizer? Seria ingenuidade demais da nossa parte achar porque eu sou cristão. Eu vi um meme uma vez, a pessoa estava lidando com um problema, e a pessoa falou assim: mas eu sou evangélico. E daí que você é evangélico, a gente vai passar por dificuldades, por problemas, nós vamos passar por dores, nós vamos perder familiares, nós vamos passar por crise, a nossa empresa tem hora que não vai estar bem. É ingenuidade da nossa parte achar, porque nós somos cristãos, que nós vamos ter uma vida tranquila, relax, sem problemas, sem tentações, sem situações complexas. Eu chego para a Carol às vezes e eu falo: essa semana tá quieta demais. Geralmente às vezes eu falo isso para ela: nossa, essa semana não estourou nada lá na igreja, não aconteceu isso. Mas é dito e feito, dá coisa de 2, 3 horas e bum, acontece uma coisa, estoura um cano lá em cima, começa a entrar água e não dá, e realmente aconteceu isso. Aí acontece um problema, outro, aí eu tenho que lidar com um problema com pessoas, aí eu lido com o problema das pessoas, aí falta isso, falta aquilo, o irmão foi desempregado, cortou isso, aí o tesoureiro me liga, não, liga, o tesoureiro está bem, né? Me liga, fala que está com problema disso, daquilo, o tempo inteiro a gente está lidando com crises, e a questão é como saber lidar com isso. Então, aqui na igreja, nós não estamos preparando você para você ter uma vida blindada. Talvez o nosso principal papel de pastores é preparar você para sofrer. Estou jogando aqui direto e reto com você. Talvez o nosso principal papel de estar aqui não é ensinar a gostar do sofrimento. Isso é outra coisa. Não é isso que nós estamos ensinando, mas é ensinar a passar e a lidar com isso. E eu posso dizer um negócio para você: o nosso alvo não que é o cara em si, mas é a postura que o Paulo aqui traz nesse texto. Eu aprendi a passar por qualquer circunstância e ainda estar satisfeito. Eu não cheguei nesse nível de maturidade cristã, de chegar a passar por qualquer circunstância e ainda assim estar satisfeito. Por exemplo, hoje eu fui eliminado do Mundial, né? O meu time, Palmeiras. E aí hoje eu estou muito insatisfeito com a situação na qual o meu time está. E eu não estou nada confortável com isso, apesar de comigo você pode brincar que não vai ter problema. Alguns, talvez, irmãos aqui da nossa igreja, é melhor esperar passar um tempo para você fazer alguma piadinha, mas comigo está tranquilo. Mas o que eu quero dizer é que diante de qualquer circunstância, não é que Paulo ele está anestesiado a ponto de qualquer coisa que vier para mim, qualquer circunstância, não. É que pode vir qualquer problema que o meu emocional, o meu coração, a minha fé não vai se abalar, pois eu aprendi a lidar com toda circunstância, tendo ou faltando. Eu ainda não tenho essa maturidade. Eu acho talvez muito difícil você ter essa. O nosso coração, quando recebe uma notícia triste, a gente logo cai, a gente fica deprimido, angustiado. Não estou querendo dizer que a gente não pode sofrer, queridos, a gente não pode lidar com a dor. Até mesmo Jesus Cristo, quando lidou com a dor, ele não fez teologia, ele chorou. Ele deu ombro amigo, ele disse: chora comigo, eu estou chorando com você. Então, eu não estou querendo dizer aqui para a gente bancar um falso forte, eu estou querendo dizer sobre aprender a lidar e tomar decisões saudáveis em momentos em que a gente quer só dormir, em que a gente quer se despedaçar, em momentos em que a gente quer abandonar o barco, literalmente. Dia de frio, dia de calor, na vitória, com mundial ou sem mundial, louvado seja o Senhor. Essa postura. Eu ainda não cheguei, talvez você esteja nesse caminho também, junto comigo, para aprender a lidar com esse tipo de postura. Então, eu percebo, e eu falo isso aqui de mim, eu já disse isso aqui num domingo atrás, o quanto que o meu humor, Mateus, ele varia de acordo com a circunstância na qual eu estou vivendo. E eu tenho certeza que o teu humor também acontece isso. Se você está numa circunstância positiva, ao seu ver, você está legal.
se tem alguma coisa que tipo, já vem uma notícia que circunstancialmente não é aquilo que você desejou, aí você já não ama mais tanto a vida, aí o negócio já não é mais tão legal, aí o time já não é mais tão bom. Vocês estão entendendo? A circunstância define a minha realidade. E muitos de nós aqui, nós somos moldados pela circunstância o tempo inteiro. A circunstância molda o meu caráter. Então quer dizer, se no momento eu precisar sonegar um imposto porque vai ter um problema com a minha empresa, eu vou sonegar mesmo. A circunstância forma e deforma o meu caráter. Aí eu tomo uma decisão baseada na circunstância. O que o Paulo está nos chamando a atenção é que não tome decisões a partir da sua circunstância. Tome a partir daquilo que Cristo traz como realidade e verdade. E isso é uma das coisas mais difíceis. E aqui está a arte de tomar decisões. Não ser moldado ou deformado pela circunstância, mas eu olhar para a circunstância e dizer: eu tenho uma postura frente a você. Eu vou ter calma, paz. E aqui eu quero trazer pelo menos umas 2 ou 3 coisas, 3 segredos para você aprender a tomar decisões e não se permitir que a circunstância molde aquilo que você vai tomar de decisão. Faz sentido? Eu espero que isso sirva para te ajudar. Primeira coisa aí, anota, vai anotando isso daqui, que você tem que fazer quando você estiver diante de uma circunstância, diante de um problema, diante de uma decisão séria a tomar, diante de uma escolha para a sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é se ajoelhar e dizer: Deus, me dá força. Deus, me dê força. Uma coisa, presta atenção nisso aqui, uma coisa é eu saber o que eu tenho que fazer, outra coisa é eu ter força para fazer aquilo que eu tenho que fazer. A gente sabe o que tem que fazer. Às vezes eu chego diante de pessoas do aconselhamento pastoral e eu chego assim: tá, fulano, o que você está passando? Eu estou passando por isso, por aquilo. Tá, o que você pensa sobre isso? Ah, eu penso isso. Aí eu falo: nossa, ok, certo. Então o que você tem que fazer? Isso. Aí eu: ótimo, você já sabe o que você tem que fazer. Aí ela: mas eu não tenho força, pastor. Eu não tenho força. Eu não consigo lidar com isso. E realmente, às vezes, para passar por alguns dilemas, falta força física, às vezes falta força moral para a gente dizer não para algumas coisas, às vezes falta força espiritual para a gente lidar. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente não busca forças em Deus, a gente se vê às vezes fazendo coisas que a gente disse que a gente nunca faria. Esses dias um cara chegou para mim, não era aqui da igreja tal, estava numa outra igreja que eu fui fazer um trabalho lá para alguns líderes, e ele chegou e falou assim: eu me vi tão enfraquecido que no meu desespero eu estava fazendo coisas que eu condenei a minha vida inteira, porque faltou forças e eu me entreguei para a situação. Diante da dor, diante do problema, eu me vi fazendo aquilo que sempre condenei. A circunstância, pastor, me colocou na parede. E aí quando você se vê no espelho, você já não consegue mais se reconhecer. Deformou você. O tempo inteiro a gente lida isso, com situações desse tipo. E aí eu me lembro, uma vez eu até preguei sobre isso aqui na igreja, sobre uma das histórias, uma das narrativas do rei Davi, quando eles estavam voltando de uma guerra. E aí, olha só, as suas famílias, as suas esposas, os seus filhos tinham ficado no acampamento e eles tinham ido para a guerra. E aí os seus oponentes fizeram uma armadilha, e ao mesmo tempo que eles começaram a fazer o ataque, o povo foi por trás das guarnições e tomou as esposas, tomou os filhos dos guerreiros ali de Davi e os levaram como refém. E o texto ali, quando a gente procura lá em 2 Samuel, vai nos dizer que o povo se sentia sem forças para levantar e comer. Já aconteceu isso com você, querido? De você estar tão dolorido, de passar por um sofrimento tão grande, tão profundo, tão difícil, que você não tem força nem para você comer? De uma angústia tão profunda, como por exemplo essa semana nós lidamos aí com a Maria Helena, irmã do Ferreira. Nossa, a vida inteira cresci comendo pastel, coxinha da tia Maria Helena. E aí a gente hoje lida com a perda de uma irmã tão querida. E aí mandando mensagem para o Tiago, filho, lidando com um dos maiores problemas. Só não quero comer, não quero fazer nada, eu só quero ficar em paz.
Deve ser talvez o estado de outras famílias. Que a gente não tem força nem às vezes para comer. Tamanha dor que a gente está passando, está enfrentando. Só que o texto ali diz que Davi reuniu os guerreiros dele e ele disse: nós vamos buscar forças em Deus. Eu também estou arrebentado. Eu também estou arrebentado. Eu sei o que vocês estão sofrendo, porque minha família também está junto. Só existe um jeito, só existe uma maneira: a gente se ajoelhar aqui, clamar ao Senhor e pedir forças da onde já não vem mais. E é por isso, queridos, que quando nós somos fracos, Deus se faz forte no meio das nossas fraquezas. Só existe um jeito quando a gente está debaixo de algo que é impossível ter controle e resolução. É ajoelhar-se e dizer: Deus, dai-me a tua força. E Ele não nos nega isso. Ele nunca nos prometeu um Jeep Renegade. Ele nunca te prometeu que Ele ia te dar casa, carro, família, dinheiro, tudo para você. Mas uma coisa Ele nos disse: se você clamar por força, eu vou te dar. Se você disser assim: olha, as minhas forças foram embora, quando sou fraco, Ele se faz forte. Paulo entendeu isso. Quando sou fraco é que sou forte. Quer dizer, extrapola para além das minhas forças. E olha só, graças ao bom Deus que nós temos isso. Socorro bem presente no dia da aflição. E você pode socorrer a Deus. Você pode pedir a Deus: Deus, dá-me força. Lembre-se disso. A força não vem de Deus, não vem de nós, vem de Deus. Sabe por quê? Aí você fala assim: mas pastor, aonde que você está vendo esse negócio? Ou mais, vamos avançar. E se as pessoas chegassem para Paulo: tá legal, Paulo, você está escrevendo esse negócio aí, mas como que você aguenta passar por 39 chicotadas, como ele passou? Como que você aguenta passar frio em temperaturas abaixo de zero? Como você conseguiu passar por 3 naufrágios? Como que você conseguiu passar por a picada de uma serpente? Como que você conseguiu lidar com um terremoto que destruiu a prisão, que você poderia ter morrido soterrado? Aonde que você conseguiu força? Não vem de mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele me deu força. Queridos, ninguém nessa vida aqui aguenta 30 e poucas chicotadas. Ninguém sobrevive a naufrágio se não for força vindo daquele que é a fonte de toda força e energia para mim e para a sua vida. Primeira coisa então, aprende isso daqui. Presta atenção nisso daqui. Não faça nada na força do teu braço. Primeira coisa que você tem que aprender nessa noite. Se você achar que você fala assim: não, pastor, eu bato no peito e eu vou dar um jeito na situação, você vai quebrar a tua cara. Se você achar que você tem condições sozinhos de conquistar, de resolver o problema da tua empresa, resolver o problema do teu casamento, resolver o problema financeiro, se você acha que você tem força para você aguentar com a perda de pessoas, com o luto, com a quebra da nossa economia, você vai quebrar a tua cara. Não confie na tua força, confie em Deus. E você vai saber tomar decisões. Pode vir o frio, Ele vai te fortalecer. E eu tenho certeza que se você parar aqui rapidinho, meu irmão, e você só olhar para o seu passado, você vai olhar para algumas situações e você vai dizer: não era nem para eu estar aqui. Você vai olhar para o teu passado e você vai dizer assim: não era, pastor, se você soubesse da minha história, você ia dizer: esse daí não era para estar aqui, neste lugar. Eu sou um desses. E sabe qual que é a perspectiva que eu tenho da vida? É que em alguns momentos eu não tive nem forças, eu fui carregado por Deus. E eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai ver momentos em que Deus literalmente te carregou. E você vai ver: eu não sei de onde que veio força, pastor. Eu sei de onde veio. Veio do nosso Deus que criou os céus e a terra. E quando nós estamos fracos, aí Ele vem e age com poder e se manifesta na minha e na sua vida. E aí a gente arranca a força. Aí a gente já não diz mais assim: eu nem sei de onde eu arranquei forças. Aí a gente testemunha para a glória do Pai: veio forças daquele que me criou. A minha força vem dele.
Segunda coisa, para você aí tomar decisões, segunda coisa que Deus dá para a gente deliberadamente, é que independente da circunstância que nós estamos, nas mãos de Deus, sempre vai ter sabedoria reservada para mim e para você. Sempre. Força, Ele jamais vai nos negar, e sabedoria para viver ou passar pela fase que você está passando. Sabedoria. Nós, queridos, a maior parte das coisas que estão ao redor da nossa vida, a gente nunca espera que a gente passe. A gente nunca imaginou estar na situação que a gente está. A gente nunca se imaginou estar no meio de uma pandemia, de perder parentes do jeito que a gente está perdendo, da gente ter enterros, caixão lacrado, que a gente não pode nem dar um tchau, você pode nem abraçar o outro. A gente nunca se imaginou no meio disso, de uma situação que você, por toda a calamidade que a gente está, a gente não pode abrir o teu comércio, e aí você se vê de mãos atadas também no meio disso, que você olha para a tua casa, e você precisa colocar comida dentro de casa, e você fala, Deus, como que eu vou lidar com isso? Em momento algum a gente se planejou, se organizou, para a gente poder passar por um ambiente como esse. E aí Paulo vem aqui, e Deus, fica muito claro aqui, que Paulo também não teve um preparo antes para ele poder lidar com as situações. As situações vieram, e a única forma de poder passar por essas situações, que não tem aviso prévio, que são incontroláveis diante de nós, é olhando para os céus e também mais uma vez se ajoelhando e pedindo sabedoria para Deus. Sabe por quê, queridos? Presta atenção nisso daqui que eu vou te dizer. Deus, Ele não chega para nós, escreve um mapa da nossa história e entrega para a gente. A gente acha que Deus deveria fazer assim: eu vou escrever os caminhos do Mateus, e por ele ser meu filho amado, eu vou chegar e eu vou dar um mapa da vida para o Mateus e falar assim: Mateus, vai lá e faz. A gente acha que Deus vai fazer assim, só que Deus não chega, escreve um mapa e diz, vai lá e faz, que a tua vida está planejada por mim. Ele vem e diz, Mateus, nós vamos escrever a história juntos. Eu não vou te dar um mapa, eu vou com você na história. Queridos, presta atenção nisso daqui. Não adianta você querer saber, por exemplo, tem gente que saber a respeito do futuro, se a gente vai usar máscara no futuro, se não vai, se vai acontecer aquilo ou outro, como que vai ser o amanhã. O que você precisa hoje é dizer, Deus, me dê sabedoria para aprender a lidar com o hoje. Eu não vou ter um mapa do futuro, mas eu sei que o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. Deus não escreve um mapa da história, Ele chega e conduz a gente. É a mesma coisa que aconteceu com o povo lá no Egito, no meio do deserto, que aí Deus chegou e falou assim, olha queridos, cansei de vocês estão dando muito problema, vocês são muito obstinados. Sabe o seguinte, eu vou botar essa nuvem para seguir vocês, vou dar ar-condicionado aqui de graça, vou dar comida, vou dar água, vou dar vitória garantida lá quando chegar lá em Canaã, e aí vocês tocam o barco sem mim. Vida planejada, sem imprevistos e com a vitória garantida. Vida sem problemas. Tudo certo, só que eu não vou. O que Moisés vira para ele e fala? Se o Senhor não for, nós não vamos também. Porque o que vale para nós não é ter o controle do futuro, é ter a certeza de que o Senhor está conosco no caminho. Queridos, sabedoria não é saber do futuro. Sabedoria é saber que aquele que está comigo vai me guiar até o fim. A gente acha que a gente foi chamado para saber tudo, mas não dá. A vida tem imprevistos, mas Deus disse, se você rogar a mim pedindo sabedoria, eu vou te dar para você viver o hoje, para você lidar com o hoje. Então a jornada, ela é tão importante quanto o destino que a gente está indo. E eu me lembro de um texto, eu gosto muito do livro Hobbit, da série Senhor dos Anéis, eu gosto muito do Tolkien. E em um momento ali que tem um dos principais, o protagonista do livro, que é o Hobbit. E ali, quando ele está ali na casa dele, ele mora num condado.
É um lugar, são as casas bem baixinhas, bem pequenininhas, só lagoa e água fresca e gramado. E aí o cara lá, o Gandalf, que é um mago, ele chega e convida o Hobbit para uma jornada inesperada para além das fronteiras do condado, para lidar com histórias de ação, de aventura, de riscos de vida. E aí ele diz: eu estou muito acomodado na minha vida, eu quero continuar aqui. Mas aí ele chega e fala assim: mas você não vai ter histórias, você não vai ter experiências, porque você vai ficar nesse condado. E ele aceita o desafio, e aí passa toda a jornada. Eles enfrentam orques, dragões, é um negócio, é uma história bem legal, assim, bem divertida. Eu gosto de ler. Tem o filme disso, você pode assistir também. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o que eu quero dizer é que quando ele retorna para o condado no final, ele diz, ele repara para toda a bagagem na qual ele passou, e ele diz: ainda bem que eu aceitei tomar essa decisão de enfrentar todos esses desafios, porque hoje eu tenho histórias para contar. Queridos, quero dizer que alguém só se torna sábio não na frente da televisão e em sombra e água fresca. Alguém se torna sábio passando por problemas, perdendo coisas, lidando com o difícil. E eu posso dizer um negócio para você: as maiores experiências que eu tive com Deus não foram as de fartura, foram as dos problemas. As maiores experiências que eu tive com Deus, as coisas que mais me aprofundaram, foi nos momentos de dor, foi nos momentos inesperados, nos momentos de batalhas. Sabe por quê? No momento em que faltou a minha informação, no momento em que faltou o meu entendimento, sobrou sabedoria da parte de Deus, e Ele supriu a minha vida. E eu posso dizer um negócio para você: apesar das marcas que levo hoje, eu sou uma pessoa melhor, pelas dores e pelos sofrimentos que eu passei. E eu tenho certeza que as dores e os sofrimentos que você está passando, com a sabedoria do alto, não vão te destruir, mas vão formar o teu caráter, a tua história, e uma linda história com Deus. Não existe vida, queridos, na frente da televisão. Não existe um mundo, essa utopia de um mundo sem problemas, sem crise, sem opressão, sem o mal. Só existe um lugar chamado céu. Enquanto a gente viver aqui nessa vida, a gente vai depender da sabedoria da parte do nosso Deus. Se ajoelhe, coloque a sua cabeça no lugar e diga: Deus, me dê sabedoria para lidar com os meus problemas. Primeiro, Deus, me dê força. Segundo, sabedoria. Peça e Ele vai te ensinar. Olha só o que Paulo diz aí mais uma vez, versículo 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado por muita necessidade. O que ele está querendo dizer é o que? Eu aprendi. Sabedoria não é um negócio que assim, eu oro e aí Deus vem e faz assim, ó, download de sabedoria. Aí eu sou sábio. Eu comprei uma atualização do sistema de sabedoria. Não existe isso. E principalmente quando a gente ora pedindo sabedoria, Deus ensina na prática a gente a viver. Eu estou assim, ó, presta atenção. Deus, eu estou vivendo com desempregado. Agora eu vou te dar sabedoria para você aprender a lidar com o hoje no desempregado. Aí a gente aprende a lidar com 20 reais do bolso. Já aconteceu isso com algum de vocês aqui? Aí a gente fala assim, Deus, eu não estou pronto. Aí a gente ora pedindo sabedoria e Deus fala assim, filho, eu vou te ensinar como é andar com 20 reais. Aí no outro dia, tem 10. Aí você fala assim, Deus, já foi difícil lidar com os 20 só. Agora só tem 10. Meu filho, eu vou te dar sabedoria para você aprender hoje a lidar com os 10. Aí no outro dia, Deus, melhorou, tem que ir então. Aí ele vai dizer, eu vou te dar sabedoria para você aprender a lidar com os 500. Isso que Paulo está dizendo, na fartura ou na falta, Deus vai te dar sabedoria. Quanto que é o teu pouco? Digo só um negócio para você, o teu pouco nunca será tão pouco assim nas mãos de Deus. E o teu muito, que seja muito usado com sabedoria também. Se você tem falta,
peça a Deus sabedoria. Se você tem muito, peça a Deus sabedoria também. Porque eu vejo que as pessoas fazem mais besteira quando tem do que quando não tem. E a gente geralmente não pede sabedoria quando tem muito, né? Não que eu estou acostumado a ter muito. Muito pelo contrário. Aprendi a lidar muito com pouco. Mas principalmente quando você tiver muito, é aí que você tem que ser mais sábio ainda. Porque quanto mais te é dado, mais também te é cobrado. Eu vou dizer uma frase que eu quero que você anote aí. Sabe qual que é a distância de você ser um homem ou uma mulher sábia? Sabe qual que é a distância de você ser um homem ou uma mulher sábia? Uma oração. Uma oração e você se torna um sábio. Uma oração e você torna uma mulher sábia. Não é sábio para todas as situações, mas uma oração para a tua situação do hoje, eu tenho certeza que Deus vai te trazer resposta, vai trazer resolução para a sua vida. Terceiro e último, já estou encerrando aqui. Saiba que você não vai receber ou saber de tudo, mas você vai receber e saber o que você precisa. De novo, saiba que você vai receber ou vai saber tudo. Não, você não vai acontecer isso com você. Você não vai receber a sabedoria completa e não vai receber, seja a cura, seja o dinheiro, seja, enfim, aquilo que você quer. Você não vai receber tudo. Você vai apenas receber aquilo que você precisa. Não dá para saber tudo. Não dá para ter consciência de tudo. Olha só, por exemplo, Deuteronômio 29, não precisa abrir, eu só quero ler com vocês. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem aos filhos para sempre. Todas as palavras. Quer dizer, não se preocupe em saber aquilo que você não sabe. Isso pertence a Deus. Se não te foi revelado, não se preocupe. Mas pastor, eu quero saber o que vai acontecer. Eu sei, queridos, presta atenção, que o amanhã traz as angústias. Mas o teu coração não deve estar concentrado nisso. Sabe por quê? A ansiedade, ela faz três coisas com a gente. Pode fazer três coisas com a gente. Ela pode fazer você olhar para o mundo e o seu coração vai se encher de angústia, porque você vai racionalizar as coisas e você vai ver que não vai ter caminho. Aí sabe o que vai acontecer? Angústia no teu coração. Aí o outro caminho da ansiedade é dizer, olhe para dentro de você e tente encontrar forças aqui dentro. Aí você vai entrar num outro extremo, que é a depressão. Você vai se deprimir, porque você vai ver que dentro de você não tem força suficiente para lidar com os problemas que você está lidando. O convite desse texto é chegar e não querer saber de tudo e nem querer saber de menos. É confiar e descansar em Cristo. Esse é o segredo. O segredo é viver com aquilo que Ele nos revelou hoje. Se Deus te revelou isso, é com isso que você tem que viver e ser feliz. Se Deus te deu isso que você tem hoje, não tente ficar querendo saber se no amanhã você vai ter mais ou se amanhã você vai ter menos. Você precisa aprender a lidar com aquilo. Se te foi revelado isso, lide com isso. Se você tem de informação, é o que você chegou para você hoje, viva com isso. Não tente trocar os pés pelas mãos. Não dá para saber tudo, mas dá para crer naquele que sabe de tudo e que vê tudo. E que a vontade é boa, perfeita e agradável. Não dá para saber tudo e nem conhecer tudo e ter resposta para tudo, mas dá para confiar naquele que sabe de tudo e que tem resposta para tudo. A gente vai entrar no campo agora da fé. Que a gente, de alguma forma, a gente entender que o nosso pretenso controle, ele é ilusório. Queridos, eu vou dizer um negócio para vocês, eu já disse isso, principalmente para as mães. Quem é mãe aqui da CB, eu já tive alguma conversa, a gente já teve esse papo, que o pretenso controle de achar que a gente tem domínio sobre a vida dos nossos filhos é algo que pode destruir a tua vida. Não tente ter um controle absoluto da história do teu filho. Confie em Deus. Ensine o caminho que ele deve andar e confie que Deus há de cuidar da vida desse menino, dessa menina. A gente acha que a gente tem o controle da vida, né, gente? Ontem eu estava conversando com um casal e eles tiveram o filho deles um tempo internado. Logo quando nasceu, ficou dias e dias na UTI. E foi muito bonito em um momento que a mãe vira e diz, na conversa lá com a gente,
que ela já não tinha mais certeza do que iria acontecer, mas ela tinha certeza de que o futuro daquele menino estava nas mãos de Deus e que ela podia descansar nisso. Sabe o que é isso? Eu aprendi a conviver em todas e qualquer situações e saber que Deus está no controle, e por isso eu estou satisfeito. Quais são hoje as decisões que você tem que tomar? Quais são as circunstâncias que você está hoje na sua vida? Quais são os dilemas que você se encontra hoje? Eu queria que você gastasse 1 minuto pensando nisso. Pense. A segunda coisa que eu quero que você pense é o que você já sabe, o que já te foi revelado, é bom aos olhos de Jesus? Por exemplo, você precisa tomar uma decisão em relação à tua empresa. Aquilo que você já sabe, que é justo, que é correto e que é bom, que você não tem que entrar em negócios com aquele camarada porque você sabe que você vai cometer algo ilegal. Então quer dizer, aquilo que você já sabe, que já te foi revelado, é bom aos olhos de Jesus? Quer dizer, a decisão que eu vou tomar, Jesus pode entrar junto comigo? Eu posso dar as mãos para Ele, a gente mergulhar de cabeça? Então você já tem noção da tua resposta. Agora você precisa de força e sabedoria para fazer aquilo que você precisa fazer. Faz sentido? O que você já sabe, esse negócio é bom, é mal, convém, mata a gente, mata a relação. Aquilo que você vai tomar como escolha, a circunstância, aquilo que você vai decidir para a sua vida, constrói. Esse negócio segrega pessoas, esse negócio oprime pessoas. Essa decisão que você vai fazer é uma decisão avarenta, só vai beneficiar você. Então você já sabe qual o caminho que você tem que fazer, você só precisa dizer: Deus, eu preciso de força. Mas talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: eu ainda não parei para pensar se eu sei o que eu tenho que fazer ou não. Então é hora de você agora nesse tempo se ajoelhar e dizer: Deus, eu preciso da tua sabedoria. Se você já sabe o que tem que fazer, a tua oração é por força. Se você ainda não sabe, você tem que se ajoelhar e dizer: Deus, eu preciso da tua sabedoria. E eu tenho certeza que depois dessa noite, Deus vai iluminar o teu coração. Se você orar, crer nisso, crer nessa palavra, não nas minhas palavras, Deus vai trazer orientação para o seu coração. Queridos, presta atenção nisso aqui. O Evangelho não é filosofia de vida. Isso aqui não é filosofia. O Evangelho é um andar com o autor da vida. Eu não estou chamando você para confiar num negócio de autoescolha aqui, não, de negócio de força interior, de mantra. Eu estou chamando você para andar com o Criador da vida e com aquele que sustenta isso daqui tudo. E Ele vai te dar força, sabedoria para lidar. E tudo aquilo que você ouvir, receber de força e de sabedoria, você tem que falar assim: é isso, Deus, que eu tenho? Essa é a força que eu tenho? Essa é a sabedoria e o conhecimento que eu tenho? Então chega de postergar, eu vou para cima. Eu vou tomar minhas decisões e eu vou ser homem, eu vou ser mulher para assumir e tomar decisões na minha vida, independente disso. Aí tem gente que fala assim: mas pastor, eu tenho medo de tomar a decisão errada. Queridos, presta atenção nisso que eu vou dizer um negócio para você. Andar nessa vida é escrever num livro sem borracha. O que a gente precisa ter quando toma decisões é: como está a minha consciência em paz com Deus? Sim ou não? Se eu estou em paz, eu vou para cima. Porque se eu estou debaixo da força dele, da sabedoria dele, eu sei que eu não vou ter êxito em tudo. Porque em alguns momentos eu vou dar ouvido para a minha voz. Mas enquanto eu estiver em paz com a minha consciência com Deus, eu sei que eu estou no caminho certo. Essa é uma arte de tomar decisões. Queridos, tomar decisões é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Com quem a gente vai casar, se a gente compra uma bicicleta ou se casa, se a gente compra um apartamento ou se a gente continua alugado, se a gente tem mais um filho ou se a gente não tem. Eu quero dizer um negócio para vocês: não existe manual para a vida e nem mapa. Mas eu tenho certeza que você pode ser uma mulher forte e sábia nas mãos de Deus, que você pode ser um homem forte e sábio nas mãos de Deus, e que você aprenda na vida, tomando porrada e aprendendo com as vitórias,
a fazer escolhas. Eu espero que você saia daqui hoje cheio de temor e tremor diante do Senhor. É meu desejo. Por isso eu pedi para você fechar os seus olhos. E hoje eu quero pedir para você, mais uma vez, pensar aí na tua família. Talvez você seja casado, tenha filhos, casada, tenha filhos, filhas. Talvez você esteja solteiro, talvez você esteja divorciada, viúvo, viúva. E amanhã é segunda-feira. A gente brinca de negócio de mundial, de Palmeiras, de zoeira. Mas a vida não é brincadeira, não. A vida não é partida de futebol. A vida é séria, tem problemas reais, escolhas reais. E aí às vezes a gente se vê perdido no meio das coisas, no meio das histórias, no meio das decisões. A gente lida com angústias, a gente lida com luto, a gente lida com medo. Às vezes a gente se sente sozinho. Às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas a gente se sente sozinho. Mas a boa nova do Evangelho é que ele disse que nunca nós estaríamos sós. E para aquele que hoje está cansado e sem força, ele disse: vinde a mim, você que tem medo, você que tomou decisões erradas, você que está cansado de errar, você que está cansado da vida que está levando, você que já bateu tanta cabeça, você que está fadigado. E ele vem e com doces palavras ele diz: vinde a mim e eu lhes darei paz e descanso, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Não se apoie na sua força, mas confie em mim, que apesar de manso e humilde, sou forte. Não se apoie no teu conhecimento, se apoie na minha sabedoria. E eu vou dizer, e eu vou te dizer, o caminho em que você deve seguir. Por isso, o Salmo 32, versículo 8 diz assim para nós: eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que você deve seguir. Eu te aconselharei, assim diz o Senhor. O que você está precisando da mão do Senhor na tua vida, na tua história? Hoje é dia de orar. Não sei se você percebeu, não tem outra escolha. Seja para força, é joelho no chão. Seja para sabedoria, é joelho no chão. Seja para discernimento e paz, é joelho no chão. Não tem outro jeito, é joelho no chão. Por isso eu queria que você agora falasse com Deus, abrisse o teu coração e escancarasse tudo o que está acontecendo aí dentro. Deus, quero colocar a tua igreja diante da tua presença. Nós vamos ter que tomar muitas decisões na nossa vida. Todos os dias nós tomamos. Sejam as mais simples, sejam as mais complexas, o tempo inteiro nós estamos fazendo isso.
muitas dessas decisões, elas afetam a nossa família, o nosso futuro, a nossa jornada, os nossos sonhos. E a falta também da postura para tomar decisões tem nos empacado a vida. Tem gente que está com a vida empacada, não vai para lugar nenhum, porque está só postergando cada vez mais aquilo que precisa fazer, aquilo que é necessário de se intervir. Mas hoje, ó Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós e traga clareza para os nossos corações. Que o Senhor nos faça fortes, que o Senhor nos faça mais sábios e sábios, e que o Senhor nos ensine o caminho em que nós devemos seguir, pois nós queremos em tudo que nós tocarmos, nós queremos evidenciar Cristo Jesus. Que a preocupação dos meus irmãos aqui seja sempre glorificar o Teu nome, que em cada uma das escolhas o Senhor seja glorificado, que o meu ego seja neutralizado e que a vontade do Senhor seja feita. Que o nosso coração não se porte como Adão, seja feita a minha vontade, mas que o nosso coração possa estar totalmente rendido a Cristo, a ponto de dizer: seja feita a Tua vontade, assim aqui na minha vida como ela é feita nos céus, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E quando minhas forças se forem, eu possa ser carregado, e os meus irmãos também, por Ti. E quando a minha sabedoria e a minha razão falhar, a Tua sabedoria possa brotar e o Senhor seja exaltado por meio disso. E meu desejo, ó Pai, é que nós tenhamos aqui na nossa igreja famílias saudáveis, casamentos saudáveis, convívio de pais e filhos de forma saudável, tomada de decisões dos nossos empresários aqui, que sejam justos, que eles possam crescer, evoluir, mas nunca para si, mas que possam ser homens e mulheres cheios da Tua sabedoria para gerar emprego para tanta gente que tem passado por dor por falta disso, para gerar acesso a tantas pessoas. Que nós possamos também aqui, ó Pai, ver na nossa igreja cada vez mais profissionais, gabaritados, gente envolvido com a ciência, gente envolvido com o nosso meio judiciário, gente envolvida na saúde, gente relevante para o nosso mundo. Que o Senhor possa levantar no meio de nós aqui profissionais que amam o Senhor, que amam gente, que amam cuidar de pessoas, gente sábia, gente que não está aqui só por grana, nem por dinheiro, nem apenas para viabilizar a nossa vida, mas gente cheia do Senhor, cheia da Tua presença, gente que não está aqui apenas para poder levar o meu nome, fazer a minha história, mas zelando pela história do outro. Que nós sejamos inundados e ser encontrados como uma igreja que é uma igreja que é atenta à Tua voz, que é uma igreja que não é baseada na força de uma instituição, mas é baseada na Tua força. E uma igreja que não é sábia aos olhos do mundo, mas que é cheia da Tua presença e da Tua voz. Não nos deixa, Pai, pisar 1 metro sequer fora da Tua suprema vontade. É isso que eu, como pastor dessa comunidade, oro e peço, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje também é um dia muito especial. Hoje é dia de ceia. Se você não recebeu o teu pão, o teu suco aí, vou pedir para você levantar a tua mão, que aí um dos nossos voluntários do Conexão vão te ajudar. Tem uma pessoa lá no fundo, por favor. Continua com a tua mão levantada. O pessoal vai passar aí com a caixa para te entregar.
Uma das coisas mais difíceis para mim na ceia, nesse período, é porque, primeiro, não está todo mundo aqui. Tem gente em casa. Mas não deixa de ser real. Só apenas não é presencial. Mas eu acho que o aspecto mais difícil para mim é não poder abraçar o irmão, de poder fazer uma dinâmica como às vezes eu fazia aqui, da gente se trocar, de se abraçar. E parece que é uma ceia um pouco mais fria. Não que perde o significado, jamais, pelo amor do guarda. Mas que o que faz esse momento tão especial aqui juntos é você, meu irmão. Você. Porque a gente só pode ser um, porque é um nós. A tua espiritualidade é tão importante para mim quanto a sua é para mim. E apesar de não poder te dar um abraço, sinta-se abraçado por mim nessa noite. Cada um de vocês. Porque hoje nós estamos celebrando a vida. Eu sei que tem igrejas que, cada igreja vai lidar do seu jeito, mas eu sei que tem muitas igrejas que fazem desse momento quase que um momento de meio quase fúnebre, né? No sentido de uma introspecção a respeito da morte de Cristo. E não está errado se pensar dessa forma. Mas eu gosto de pensar e de analisar a ceia como um banquete, como uma festa, de gente se abraçando. Eu imagino que na igreja primitiva ali os caras traziam a mesa, o pão, tinha o vinho, mas tinha a carne, tinha as frutas. E aí, olha só como essa é a mesa da igualdade, porque nessa mesa tinha o pobre, tinha o rico, e não tinha os diáconos, como acontece, né? Geralmente na igreja tem 45 diáconos, e aí é um lugar onde tem as pessoas que parece que tem uma superioridade, e é um movimento que quase daqui de cima para baixo. Eu não gosto desse modelo. Parece que o modelo que eu vejo nos evangelhos é uma mesa no meio, todo mundo comendo junto e se abraçando e dizendo: apesar de quem nós somos, nós podemos nos alegrar porque Cristo vive. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Cristo vive, não há mais rico e nem pobre. Diante da mesa de Cristo não tem pastor, diácono, irmão, tem apenas irmãos. Na mesa de Cristo, os meus problemas, às vezes eles se tornam tão pequenos, porque eu, ao olhar para esse pão, eu estou dizendo que o meu problema vai ter peso de glória, porque uma hora ele vai descer dos céus, vai rasgar aqueles céus e ele vai levar a igreja para o gozo eterno. Então os meus problemas vão se tornando tão pequenos, porque é a mesa da alegria, é a mesa da compaixão, é a mesa da misericórdia. E eu convido você hoje a celebrar a vida em Cristo. E aí, na mesa de Cristo, onde não tem rico, não tem pobre, não tem o mais importante e o menos importante, é a mesa que a gente vira e fala: não há como haver rancor entre nós. Porque se Cristo pagou todos os pecados, está tudo já pago, não tenho por que ter esse sentimento no coração. Por isso que a gente pede perdão para o outro. Não tem como fazer parte desse momento assim. Na mesa de Cristo, a gente se solidariza com aquele que não tem o pão. Então a gente vem, vem cá, vem comer aqui, porque está te faltando aí, mas na mesa de Cristo tem. Sei conosco. Na mesa de Cristo, a gente sofre por aquele que ainda está morto. Então, se existe algum sofrimento aqui, é o de alguém que você tem no seu coração, que você gostaria que estivesse aqui, mas não está. Porque nós aqui não celebramos a morte, aqui nós estamos celebrando a vida em Cristo Jesus. O nosso Deus venceu. O nosso Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. Ele vive e reina para todo sempre, e essa é a mensagem que nós pregamos. Por isso eu vou pedir que você agora, mais uma vez, junte-se comigo com esse pão nas mãos, e que a gente ore agradecendo a Deus pela mesa da generosidade, pela mesa da alegria, pela mesa da vida, pela mesa da igualdade, pela mesa de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesta noite, e hoje te render glórias, glórias e glórias.
Tu és digno de todo louvor, toda honra. E te agradecer pelo dom da vida. Te agradecer pela vida que temos. Pois apesar das circunstâncias que estamos, nós podemos nos alegrar. Porque se Tu vives, nós podemos crer num amanhã novo. E mesmo que esse amanhã se finde para alguns de nós, nós iremos crer no amanhã da Nova Jerusalém, que jamais terá fim, que brilha mais que 1000 sóis, pois a Tua glória será vista para todo sempre. Lá, o nosso lar, lá, não haverá mais dor e nem ranger de dentes. Não haverá mais segregação. Não haverá mais o rico e nem o pobre. Não haverá mais estereótipos daquilo que nos separam. E nem diferenças. Haverá apenas uma alegria em Ti. Por isso, nessa noite, nós aqui intercedemos por pessoas, amigos, familiares, entes tão queridos, que ainda não conheceram essa verdadeira alegria. E aí sim o nosso coração se entristece, mas se entristece até a página 2, porque se ainda estamos aqui e há fôlego de vida em nós, nós podemos crer que somos também usados por Ti para a transformação e restauração de vidas. Que o Senhor não nos deixe entrar numa rotina de apenas durante a semana viabilizar a minha carreira e as minhas escolhas. Que nós possamos essa semana ter conversas intencionais com essas pessoas, conversas que geram fruto, geram vida nessas histórias, e que o Senhor nos permita ter encontros pessoais com essas pessoas nesses períodos, seja por uma chamada de vídeo, seja por um encontro, enfim, não importa, nos coloque, ó Pai, nos esbarrem nessas pessoas essa semana, para que nós possamos ser vida na história delas também, e quem sabe estar aqui no nosso próximo encontro, podendo celebrar essa vida na mesa. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício naquela cruz, e não nos deixe nos esquecer de tudo que somos, de tudo que temos em Ti, e pelo que e por que nós estamos aqui nesse mundo. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.